porque é isso que a palavra faz. Então, terça nós estamos dando seminário de obreiros, obreiras, para todos aqueles que já são ministros de Deus, para os que se candidataram e aqueles que têm desejo também de ser. Então, terça-feira eu espero vocês aqui. Romanos capítulo 8, versículo de número 31, por favor. 31. Olha o texto. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o versículo seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem, isso aqui é forte, gente, quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo de número 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Paulo, ele resolve escrever uma das suas primeiras cartas. Na verdade, quando lemos a epístola, ou carta de Paulo aos Romanos, quem foi Paulo? Um dos maiores apóstolos que Cristo teve, um dos camaradas que mais fundou igrejas. Ele doutrinou a igreja, ele ensinou a igreja. Muito do que a gente segue hoje, biblicamente falando, são argumentos do apóstolo Paulo, que recebeu a autonomia do próprio Cristo, do próprio Deus, de escrever e deixar assuntos, argumentos e princípios para doutrinar a caminhada da igreja. O apóstolo Paulo, dentre 12, 13 epístolas que ele escreveu, epístolas e carta é a mesma coisa, ele escreve a carta aos Romanos. Bem, verdade é que nesse tempo estudiosos dizem que o apóstolo Paulo estava preso por causa do evangelho. Ele já tinha uma igreja que havia fundado em Roma, e ele resolve escrever aos irmãos da igreja em Roma, conhecido como os romanos. O apóstolo Paulo, preso por causa da fé, por causa da palavra, porque não foi só uma vez que Paulo foi preso por causa do evangelho, por algumas vezes, e nós encontramos isso na Bíblia. Estudiosos dizem que Paulo, por trás das grades, ele ditava os argumentos que ele deixou escrito aqui na sua epístola aos Romanos, e Técio, quem foi Técio, pastor? Uns dos seus companheiros fiéis, que no momento que Paulo estava impossibilitado de escrever cartas doutrinárias para as suas igrejas, Técio vai escrever essa carta, que é enviada à igreja em Roma, aos nossos irmãos romanos. Diz a Bíblia que o próprio texto, no final da carta de Paulo aos Romanos, escrito está: eu, Técio, a quem esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Mas a carta, ela é de Paulo, o apóstolo,
Paulo vem com uma proposta a escrever, quando escreveu para a igreja de Roma, os nossos irmãos que estavam em Roma, ele vem com a proposta de doutrinar, ensinar, mas num cunho cristocêntrico. Paulo deixa bem claro na carta, a sua carta aos Romanos, sobre a obra de Cristo. Ele vai falar sobre a graça, ele vai falar sobre a redenção, ele vai falar sobre o poder de Deus através de Cristo. Não era fácil isso entrar na cabeça dos romanos, porque os romanos naturalmente já tinham as suas ideologias. Então todas as vezes que Paulo viajava na sua viagem missionária, que ele fundava uma igreja, ele tinha que quebrar crenças, ideologias, filosofias, cultura daquele lugar, porque o evangelho tinha que ser aplicado. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele chega no capítulo 8 de sua carta. Preste muita atenção. E Paulo vai deixar algumas situações bem claras aqui nesse capítulo 8, na qual nós lemos os últimos versículos. Preste muita atenção. Paulo, no capítulo 8, ele, antes de externar o cântico da vitória, ele traz uma definição desse capítulo 8. Ele vai considerar o capítulo 8 como ele estivesse falando, como estava falando, para os eleitos de Deus, os escolhidos, os que foram elegidos por Deus para fazer parte desse mistério do céu e de toda a obra contextualizada ao reino de Deus. Então Paulo vai escrever para esses eleitos. Paulo vai escrever sobre a importância da nova vida pela graça. Paulo vai escrever aqui só no capítulo 8, ele vai falar que não estamos também mais na carne. Ele vai deixar bem claro aqui no capítulo 8 que nós fomos libertos, e hoje somos livres, principalmente de toda condenação, como mesmo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Paulo vai apresentar os prejuízos daqueles que andam segundo a carne e vai mostrar sobre os benefícios daqueles que vivem no Espírito. Até mesmo ele vai dizer no versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. Tudo isso no capítulo 8. No capítulo 8 ele vai dizer que agora não há mais condenação para você. Porque se você não está debaixo da lei, você não está debaixo do pecado, você não tem mais como ser julgado pelo pecado. Então não há condenação, porque ele mostra aqui que pela graça, o favor imerecido de Deus, tu recebeu uma vida transformada, você tem uma novidade de vida, então você pode ficar tranquilo que o diabo não pode continuar te acusando e te condenando mais. A quarta coisa que Paulo vai dizer aqui, nós deixamos de ser escravos. Éramos escravos do pecado, escravo da cultura mundana, escravo do sistema mundano, e Paulo está dizendo, vocês foram livres disso, vocês estão libertos disso. Antes vocês estavam debaixo desse contexto de serem escravos, subjugados. Hoje vocês não são mais escravos, como ele vai dizer no versículo de número 15. Outra coisa que Paulo disse muito interessante aqui, temos um Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito. O que Paulo está dizendo? Que antes você era tocado, levado, direcionado pelos seus impulsos. Hoje você tem o Espírito de Deus, isso é só para quem anda no Espírito. Você tem o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, nos direcionando como devemos viver. Paulo vai dizer aqui no capítulo número 8 da carta aos Romanos, algo muito interessante também. Olha aqui, o Espírito que nos livra de toda corrupção, condenação, acusação, como está no versículo 21. Segura aí. Olha, a sétima coisa que Paulo apresenta aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, e eu vou pregar. Podemos cantar o cântico da vitória. A igreja é aquela que acorda de manhã e tem muitos motivos para cantar um cântico de vitória. Independente das situações, a igreja, cadê a igreja? Está aqui? É aquela que
rompe a sua labuta durante o dia e chega à noite com problema, com dificuldade, do jeito que tiver, pode cantar o cântico da vitória. A igreja é aquela que exatamente chega na virada do ano e já agradece pelo ano que passou e já glorifica a Deus pelo ano que está chegando, porque em Cristo você pode cantar o cântico da vitória. Paulo está deixando bem claro aqui que a igreja do Senhor Jesus não conhecerá derrota. A igreja do Senhor Jesus tem a vitória garantida pelo próprio Senhor Jesus. E ainda que se levante muita coisa para te acusar, para te condenar, para tentar arrebentar com você, olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Não importa quantos, não importa quantos podem se levantar contra você. Não importa se o mundo se levanta contra você. Não importa se as perturbações se levantam contra você. Não importa se as tempestades se levantam contra você. Não importa se as dificuldades, se as preocupações, se os inimigos, se o inferno se levanta contra você. Olha o que ele vai dizer aqui. Se Deus é por nós, quem? Você valoriza muito as situações negativas que se levantam contra você e se esquece que a Bíblia é o decreto de vitória da parte de Deus para a tua vida. Pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, pode haver levantes. É necessário que haja tribulações. Você pode até passar no vale da sombra da morte. Pode passar por período de seca, nudez, fome, pestes e pragas. Mas o texto começa dizendo assim: olha, deixa vir o que tiver que vir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero que você saia daqui com essa palavra entendendo que Deus, o Senhor, está com os olhos fixados em você, para te proteger, para te blindar, para te guardar, aleluia, para te livrar, aleluia. Deus está com os olhos sobre a tua vida. Pastor, que Deus é esse? Deixa-me te falar. Não é o Deus de madeira, não é o Deus de gesso, não é o Deus que está no quadro, nenhum que muitos ainda carrega na cruz pregada até hoje. É um Deus que está vivo e vive para todos sempre. Quem é esse Deus? É o Senhor que está acima dos céus dos céus. O salmista disse que o seu trono está nos céus. A terra é o descanso dos seus pés. O universo ele mede a palmo. As águas do oceano ele pega na concha da sua mão. E os habitantes da terra para ele são como pequenos gafanhotos. Olha o tamanho desse Deus. Olha o tamanho desse Deus. Ele gritou e deixou bem claro para Isaías no capítulo 43 versículo 13: quem sou eu? Eu sou aquele que antes que houvesse dia eu já existia. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu sou aquele que quando coloco debaixo das minhas asas, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas por mim você não será atingido. Quem é esse Deus? Eu sou o Senhor. Para aqueles que, como nos Salmos de número 121 escrito está: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é esse Deus? É aquele que não tosqueneja, não cochila, não dorme, não usa bengala, não está de óculos, não tem amnésia, e dia e noite, céus e terra, para ele é uma coisa só. Deixa eu te falar quem é esse Deus. Ele é aquele que está escrito na carta Apocalipse: tem os olhos como chama de fogo, tem os pés como chama de fogo. Ele fala e a terra treme. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele é o Senhor e está dizendo para alguém aqui nesta noite: o que é, pastor? É Apocalipse capítulo 3 versículo 7. Eu tenho a chave de Davi nas minhas mãos. Eu abro, fecha.
Se eu fecho, ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Vai. E ninguém a pode fechar. É a grandeza do teu Deus. Quem é Ele? É o Deus que os reis, nos maiores momentos de apuro, invocaram pelo nome dele. O que dizer do rei Josafá? Que quando os inimigos se reuniram para destruir o reinado de Josafá, o rei de Judá, o respeitado da época, aquele que tinha nome, aquele que tinha trono, aquele que as pessoas tremiam diante dele, Josafá sabia disso. Mas quando os inimigos se unem para guerrear e arrebentar com Josafá, conscientemente ele sabia que a multidão que estava vindo contra ele, ele não tinha 1% de chance de vencer. O que é que Josafá faz? Apregou um jejum, coloca todo mundo no pó e na cinza, todo mundo sem comer, sem água, sem comida, nem criança, nem animais, ninguém comia nada. Josafá foi para o seu quarto orar, e ele disse para o Senhor: Senhor, eu reconheço que o Senhor é aquele que nas tuas mãos há força, nas tuas mãos há poder, e não há quem possa te resistir. O que está vindo contra a minha vida aí é muito forte. É morte, é os principados, é potestade, é a tribulação, é a nudez, é a espada. Eu estou correndo risco, mas os meus olhos estão no Senhor. E Deus, quando ouve a oração de Josafá, usa um moço por nome de Jaziel, entra no corpo do moço, usa a boca do moço e diz: Josafá, assim te diz o Senhor, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Parai e vede, ainda hoje tem livramento. Hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o mesmo Senhor, segura aí. É o mesmo Senhor que quando o povo sai da terra do Egito, Moisés diz: Senhor, e aí? Nós estamos saindo. Quem vai com a gente? Eu vou. Então tudo bem, porque se a tua presença não for, não nos faça sair daqui, mas eu estou com vocês. Então vai. Como que o Senhor estará com a gente? Eu vou estar com vocês durante o dia. Eu sou a nuvem. Que nuvem? A nuvem que guia, a nuvem que traz sombra, a nuvem que direciona, a nuvem que é o sinal da minha presença. Então entenda, eu direciono, eu protejo, eu dou sombra, eu sou o Senhor. Durante o dia tem alguém recebendo já aí. A nuvem não vai deixar os sol escaldantes do deserto inflamar você, queimar você. E à noite, Senhor, no período de noite, tem cobra, tem serpente, tem escorpiões. Enquanto vocês dormem, eu sou a coluna de fogo que espanta cobra, serpente. Ai meu Deus do céu, tem gente entendendo? Eu sou a coluna de fogo que espanta cobra, serpente, escorpiões. De dia eu dou sombra, a noite é fria, eu aqueço. E quando a gente tiver sede, eu sou a pedra que ando com vocês no deserto, e todas as vezes que precisar, pode tomar da água. E quando tiver fome, eu sou o pão vivo. Quem é esse Deus? É aquele que está dizendo: para quem precisa de pão, eu sou o pão vivo. Para quem precisa da água, como ele disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, se tu tomar dessa água, tu nunca mais vai ter sede, tome de mim. Para quem precisa de uma porta, João capítulo 10, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e salvará e achará pastagem. Para quem precisa de um pastor, eu sou o pastor das ovelhas. O lobo foge, o mercenário foge, o lobo toma na cabeça, mas eu sou o pastor das ovelhas. Esse é o Deus. Que Deus é esse? É o que está escrito na sua palavra. Eu sou para você o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida para você. Então ele está dizendo aqui, olha a palavra de Paulo, pensando nesse Deus. Quer saber de uma coisa, meu irmão? Olha aqui, quer saber de uma coisa? Tem tribulação, tem angústia, tem perseguição, tem fome, tem nudez, tem perigo, tem espada, tem problema, tem peste, tem doença, tem o diabo perturbando. Mas se Deus é por nós, Ele está dizendo para alguém aqui: sou eu que vou na tua frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as correntes, despedaçando os ferrolhos de ferro e garantindo para você vitória. Tem mais, tem mais, tem mais. Esse Deus está contigo e o amor dele está sobre você. E o apóstolo vai dizer, possuído pelo Espírito Santo, assim: olha aqui, ainda que você tenha perseguição, nudez, espada, peste, tribulação, perigo, o que tiver que vir, em todas estas coisas somos mais. Vencer já é bom, imagine mais.
tu é mais que vencedor. A tribulação que eu estou passando, tu é mais que vencedora. A angústia que eu estou enfrentando, tu é mais que vencedor. A fome, tu é mais que vencedor. A nudez, eu sou mais que vencedor. O perigo, a espada, a morte, você é mais que vencedor por aquele que te amou. Tem mais, segura aí para você dar o glória a Deus mais lindo da terra. Pode vir aflições, pode vir perseguições, pode vir tempestade, pode vir a luta, pode vir um diabo com o inferno, pode ter crise, pode ter alta e baixa. Você está batizado no amor de Deus. Você está guardado pelo amor de Deus. Olha o que Paulo diz aqui: esse amor é tão extraordinário que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a pandemia, nem a desgracemia, nem a crise, nem a nudez, nem a espada, nem a tribulação, nem as correntes do inferno, nada pode separar você desse amor. Então bata no peito e diga: eu sou amado. Pastor, o que é que o senhor me diz do que eu estou passando? Ainda bem que tu disse, está passando, é porque vai passar. Porque o amor de Deus e a presença do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que você está precisando fazer? É tomar essa injeção de ânimo. Eu venho nessa noite misturar fé com coragem, com virtude, com presença de Deus no liquidificador e dar você para tomar essa vitamina. E tu vai sair daqui cheio do amor de Deus, se sentindo amado pelo Pai, entendendo: o Pai pode não ser conivente com as tuas mazelas, mas Ele te ama e já preparou para você um momento extraordinário. Deixa vir o que quiser vir. Você está guardado pelo amor de Deus. Você tem a presença de Deus. Você tem a presença de Deus. O crente não precisa de ferradura de 7 furos atrás da porta. O crente não precisa de cabeça de touro na porteira da fazenda. O crente não precisa de rabo de coelho. O crente não precisa, meu Deus do céu, quando sair de casa, colocar um galho de arruda atrás da orelha. O crente não precisa usar um crucifixo no peito. O crente não precisa olhar para um quadro e dizer: me protege. Não, o crente está guardado pelo Senhor Jesus, que está vivo, está no meio do seu povo. Quem recebe essa palavra? Nós temos a proteção que os nossos olhos não conseguem ver. Pastor, qual é a certeza disso? Não vi, mas senti. Você vê o vento? Você vê o ar, o oxigênio? Está vendo aí? Olha o nível de oxigênio que tem aqui dentro. Estou vendo, não vê nada. É Deus. Mas está todo mundo respirando. Assim é a presença do Senhor. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele guarda você e a tua casa. Pastor, estou orando para o meu filho, estou com medo do diabo engolir. Vai engolir não, porque Deus está guardando você e a tua casa. Pastor, estou orando pela minha família, estou com medo. Tem um vento aí, o vento vai passar. Tem uma tempestade, vai passar. Quem é esse Deus? É aquele que anda sobre tudo aquilo que te atormenta. Tudo aquilo que te atormenta. Ele é tão grande que ele anda sobre essas coisas. Quem é esse Deus? É aquele que acima dele não é nada. A palavra soberana é um atributo divino e ninguém mais pode ser chamado de soberano. Soberano é aquele que usa e é dono de uma soberania de tal tamanho que acima dele não está nada, tem nada. Deus não olha para cima porque ele está acima de tudo. Mas ele olha para baixo para que você entenda que acima de você tem ele cuidando de toda a sua vida. Então essa semana e esse mês de abril, quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa vir o que quiser vir. Nesta peleja, tu não terás que pelejar. Pare e veja o livramento do Senhor. Sabe o que o papai está falando para mim? João Caetano, diga para o meu povo que para algumas pessoas aqui, eu estou tomando a rédea aqui hoje. Estou tomando a frente aqui hoje. Observa o que papai está fazendo aqui. Eu vou exemplificar, simplificando para você. Nós ia para a escola e nós era pequenininho demais e todo mundo minguadinho. Eu sempre passei muita crise na vida, nunca tive muito corpo, nunca fui muito grande. Hoje melhorei um pouquinho pela bondade de Deus, é uma mulher que cuida de mim. Mas eu era o cara mais esquisito da minha terra, o menino mais esquisito, o adolescente mais esquisito. E na escola sempre teve aqueles encapetados.
quero os encapetados na escola. Aquele inimigo que você tem, que bate em todo mundo, luta com todo mundo, arrebenta todo mundo, e tem dia que ele te acha. Não esconde não, que tu já passou isso lá, meu irmão. Tem dia que ele te acha. E quando ele te acha, tu faz o quê? Tu não quer problema. Por que tu não quer problema? Tu não quer apanhar. E tu se esconde. Tu foge. Tu corre. Só que eu tinha um irmão de 1,80 m que sempre foi um armário. E tinha dia que mamãe falava: Valmir, vai buscar Joãozinho na escola. Meu irmão tinha um pé desse tamanho. Um besta do homem. Nunca correu na vida, nunca suou. Sempre, ó. E aí quando eu passava toda aquela afronta, aquela coisa na escola, aquele encapetadozinho que batia em todo mundo e queria te dar uma bicuda também, tomava sua merenda, fazia o... Valmir pontava. Valmir chegando. Valmir encostando na porta da escola. Aí você olhava para aquele que te provocou e dizia: o que você falou que ia fazer comigo? Você não bate em todo mundo? Me enfrenta. Valmir está ali. Valmir um dia deu um tapa na orelha de um camarada que desmaiou ele por 3 dias, um tapa. Meu irmão, falecido, que partiu. E no dia que ele, às vezes que ele chegava na escola, a gente se sentia confiável, com confiança, protegido, para peitar tudo. É igual o dia que mamãe ia na escola. Nós sentíamos que mandava até na professora, porque a mãe estava na escola. Quem já se sentiu assim aí? A mãe está na escola hoje, a reunião, minha mãe está aqui. Vou no banheiro 3 vezes. Vou dar mais uma voltinha lá fora. Minha mãe está aqui. Quando a mãe saía, meu irmão, a bola murchava. Mas quando o Valmir chegava, aqueles que afrontavam, os inimigos encapetados, os malvadinhos, Valmir está aí. Ô Valmir, vem aqui. Vem que eu quero ver, vem. Vem. Porque perto do irmão mais forte, você se sente protegido. Perto do seu pai, você se sente protegido. Perto da sua mãe, você se sente protegida. Você vai sair daqui hoje entendendo que o pai está perto de você. Os olhos não te fazem ver, mas a sua fé diz: tem tribulação, tem espada, tem perigo, tem morte. Você está olhando? Papai está perto de você e está te protegendo, está te guardando. Entenda isso em nome de Jesus. Quem tem promessa de Deus aqui, joga a mão para cima para me ver. Joga a mão para cima. Quem tem um Espírito de Deus, fica tranquilo, meu irmão. Deixa eu liberar uma palavra para orar por vocês. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem olho grande, não tem conversa fiada. Macumba não pega em crente, inveja não pega em crente, olho grande não pega em crente, palavras de maldição não pega em crente. Liberaram, pastor, algo contra mim vai cair por terra. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deixa o invejoso continuar sendo invejoso. Deixa o macumbeiro continuar sendo macumbeiro. Deixa o feiticeiro. Você tem o Senhor, e diz a Bíblia: se Deus é por nós. Eu estou sentindo que o diabo vai ficar preocupado com algumas pessoas aqui a partir de hoje, porque tem gente aqui que já está acreditando que se Deus é comigo, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que pode me separar do amor de Deus? A morte. Ele venceu. As tempestades em alto mar, ele andou por cima. A espada, ele é o general da batalha, que nunca perdeu uma batalha. Em Salmos de número 46 escrito está: eu sou aquele que quebro o arco, corto a lança e queimo os carros no fogo. E você aquiete e fique sabendo que eu sou Deus. Joga a tua mão direita para cima. Joga a tua mão direita. Joga a tua mão direita com fé e diga: Senhor Jesus, eu creio nessa palavra. O Senhor está comigo. Eu saio daqui hoje com essa garantia: o Senhor está comigo.
eu não vou temer. Oh, glória! Então tá? Bora.